Griselda precisava de silêncio. Ela não conseguia pensar com todo esse barulho. Seus amigos estavam gritando um com o outro. O jovem que havia sido sequestrado sentou-se na frente dela, amarrado, amordaçado enquanto gemia. O plano era raptar o menino de 10 anos, levá-lo para as colinas e esperar que seus pais ricos pagassem o resgate. Mas a família do garoto se recusou a pagar e não havia um plano B. E não tinha pensado tão à frente. Ela nunca tinha feito isso antes. Afinal de contas, Griselda tinha apenas 11 anos de idade. Um dos garotos mais velhos desafiou Griselda a atirar no garoto. Não lhe servia de nada se sua família não pagasse o resgate. Nas mãos de Griselda, o punho da arma foi pressionado. Ele estava certo. Os pais do garoto não levaram a sério a gangue do pátio da escola. Ninguém acreditava que nenhum deles estivesse disposto a torturar ou a matar. Para fazer o que era necessário, Griselda ficou na frente do menino chorão. Apontou a arma para seu rosto e apertou o gatilho. Da próxima vez que Griselda Blanco exigisse um resgate, ninguém se atreveria a recusar-se a pagá-lo. Era uma tarde quente de verão em 1976. Griselda Blanco estava vagando pelo seu quarto, olhando para os amigos e associados que haviam se reunido em sua mansão fora de Medellín, Colômbia. Eles dançavam, riam e bebiam. Até onde sabiam, ela havia feito a festa sem nenhuma razão. Os rumores do retorno da rainha de 33 anos à Colômbia no ano anterior e a misteriosa morte de seu marido, Alberto, ainda estavam se espalhando alguns meses depois. Mas nada disso estava na mente de Griselda. Tudo estava no passado. Tudo com que ela se importava era com o futuro. Com seu marido fora do caminho, ela era a Param para o centro da sala. Griselda bateu sua taça de champanhe e pediu silêncio. A banda se acalmou e a conversa foi reduzida a um sussurro. Esses 4 garotos eram suspeitos de traição, ela anunciou. Eles tinham que ser tratados de acordo. Os guardas engatilharam suas armas. Antes que qualquer um pudesse reagir, 4 tiros rápidos foram disparados e os 4 garotos caíram mortos no chão. Sem dizer mais nada, os corpos foram retirados do salão principal e levados para um caminhão para serem jogados no meio do resto do lixo. Ninguém se mexeu, exceto um trio de trabalhadores domésticos que se apressaram para limpar o sangue. Griselda olhou para os rostos silenciosos e pálidos. Esta foi a razão para a festa. Ver o medo em seus olhos quando perceberam que era ela quem estava no controle. Griselda tilintou sua taça de champanhe mais uma vez. Ela disse: "Nada aconteceu aqui, então vamos continuar com a festa." E assim mesmo, a banda começou novamente. Todos voltaram para suas conversas. Todos, exceto aqueles 4 garotos que ousaram se rebelar contra Griselda Blanco. Grande parte da vida de Griselda Blanco está envolta em mistério. Dada a natureza de seu trabalho no comércio de drogas, há partes de sua vida que só podem ser contadas através de especulações e relatos de segunda mão. Enquanto tentamos reconstruir a história de Griselda, teremos certeza de contar a você o que é fato e rumor. Griselda Blanco nasceu em fevereiro de 1943. Ela passou os primeiros anos de sua vida em Cartagena, Colômbia, com sua mãe, Ana. Pouco se sabe sobre a mãe de Griselda. Ainda menos se sabe do pai de Griselda, que se chamava Fernando ou Luiz Carlos. Quando Griselda tinha 3 anos, ela e sua mãe se mudaram para Medellín, uma viagem de 12 horas ao sul de Cartagena. Ana e Griselda eram terrivelmente pobres, e a cidade maior prometia mais oportunidades de trabalho. Mas Medellín também era conhecida por suas favelas, dominadas pelo crime. Griselda e Ana moravam no bairro Trinidade, Medellín, onde os carteiristas, as agressões e a violência eram comuns. O crime cotidiano foi exacerbado pela Guerra Civil da Colômbia nos anos 40. Depois que um candidato presidencial do Partido Liberal foi assassinado em 1948,
Um violento choque irrompeu entre os partidos liberal e conservador. Estima-se que 215 mil pessoas foram mortas durante o conflito de 10 anos. Crescendo em um mundo como este, o crime e a violência pareciam normais para crianças como Griselda. Conforme ela cresceu, provavelmente sentiu que era necessário cometer crimes para sobreviver. Começou pouco a pouco. Roubou para cidadãos insuspeitos em Medellín, pois quando tinha 10 anos escalava muros para invadir casas e carros e apontou para a elite que tinha melhor saque para roubar. Eventualmente, Griselda reuniu uma pequena gangue de crianças do bairro. Juntos, eles poderiam passar para golpes maiores e melhores. Roubo só os levaria até um certo ponto. Eles precisavam de um crime mais lucrativo: chantagem, extorsão, sequestro. Os 2 primeiros eram improváveis para um grupo de rapazes como eles, mas o terceiro era definitivamente uma possibilidade. Os meninos exploraram os bairros ricos de Medellín e se encontraram com as escolas locais para escolher o alvo perfeito. Eles escolheram um menino de 10 anos, de uma família rica, apenas 1 ano mais novo do que Griselda. Os detalhes do sequestro não estão documentados, ou não havia testemunhas, ou ninguém pensou nisso, já que os sequestradores eram crianças. Eles levaram o menino para as colinas, contataram seus pais e disseram a eles para pagar. Os pais responderam essencialmente encolhendo os ombros. Ou eles achavam que um grupo de crianças não faria mal a seu filho, ou simplesmente não se importavam. De qualquer forma, o resgate nunca veio. Então Griselda fez exatamente o que ela havia prometido fazer. Griselda nunca foi presa pelo assassinato. A família do menino provavelmente nunca soube que a menina de 11 anos foi quem matou seu filho. Griselda não era estranha à violência. Algumas fontes sugerem que sua mãe era abusiva e alcoólatra. A vida na casa delas tornou-se ainda mais difícil alguns anos depois, quando Griselda tinha 14 anos de idade. O namorado de sua mãe tentou estuprá-la. Griselda provavelmente foi falar com sua mãe sobre o ataque, mas ela não acreditou nela ou não se preocupou em fazer nada a respeito. Depois daquele incidente, Griselda já tinha se saturado o suficiente. Ela deixou a casa da família de vez. Sozinha, Griselda, de 14 anos de idade, fez a maior parte de seu dinheiro através de carteiristas. Muitas fontes sugerem que ela também conseguiu sobreviver através do trabalho sexual, embora Griselda sempre tenha negado essa parte de sua história. De acordo com a biografia da Cocaine Cowgirl, em tradução livre Vaqueira da Cocaína, foi provavelmente através do trabalho sexual que Griselda conheceu seu primeiro marido, Carlos Trujillo, por volta de 1957. Casa, forjou passaportes e cuidou das crianças, enquanto Carlos saiu em suas expedições de contrabando. Os dois estiveram juntos por mais de uma década, mas Griselda tinha uma mente própria e a parceria não podia durar muito. Depois de muitas disputas comerciais, ela e Carlos se separaram no final dos anos 60. Quase imediatamente, Griselda encontrou um novo pretendente, o amigo de Carlos, Alberto Bravo. É difícil dizer o que atraiu Griselda para Alberto, mas provavelmente foi a sua conta bancária. Alberto tinha $26 mil em poupança, equivalente a $170 mil hoje. Somente havia uma forma de fazer essa quantidade de dinheiro em Medellín. Alberto era um traficante de cocaína e muito bem sucedido pelos padrões de hoje. O comércio de cocaína estava apenas começando a criar raízes na Colômbia, mas estava provando ser muito mais lucrativo do que a maconha. Griselda sabia o que Alberto fazia e ela queria entrar, mas havia um problema que precisava ser resolvido: Carlos. Carlos e Griselda estavam separados, mas o divórcio era ilegal na Colômbia. Eles continuariam casados legalmente até que a morte os separasse. Convenientemente, por volta da mesma época em que Griselda e Alberto se juntaram em 1970, Carlos morreu repentinamente de hepatite. A maioria das fontes concorda que Griselda realmente mandou matar Carlos, mas isso nunca foi provado.
Mas o que foi feito, foi feito. E o que estava morto, estava morto. Com Carlos fora do caminho, Griselda estava livre para casar-se com Alberto, o que ela fez em 1971. Ela tinha 28 anos de idade. Griselda viu coisas maiores e mais brilhantes pela frente, mas Alberto não ia confiar o seu império em ascensão a uma garota que ele tinha acabado de conhecer. Griselda tinha que provar sua utilidade primeiro, e isso significava começar no fundo da escada. Griselda arrastou sua mala pelo aeroporto e olhou fixamente para o chão. Tentou esquecer o contrabando escondido em sua bagagem. Quando seu marido Alberto lhe pediu para voar para a Bolívia e pegar um pouco de pasta de coca, ela aceitou sem hesitar. Nem sequer era tecnicamente cocaína que ela estava contrabandeando, apenas o principal ingrediente bruto não processado. Mas se a segurança do aeroporto te pegar com uma mala cheia de farinha, ovos e açúcar, eles sabem muito bem que você está prestes a fazer um bolo. Se ela levantasse alguma suspeita, a polícia a ligaria ao império de drogas de seu marido. Griselda passou por 2 guardas de segurança. Ela manteve os olhos baixos, depois olhou para cima e sorriu para eles através de seus cílios. Eles inclinaram seus chapéus na direção dela e caminharam como se nada tivesse acontecido. Ela tinha chegado à porta. Entregou seu cartão de embarque para uma aeromoça e assim mesmo estava embarcando em seu avião de volta para a Colômbia. Griselda voltou sã e salva. Ela havia conquistado a confiança de Alberto. Foi um passo mais próximo de se encarregar a operação de cocaína. Como alguns de nossos ouvintes saberão, a cocaína é derivada de folhas de coca, que são nativas da América do Sul. A coca tem sido usada para fins medicinais e religiosos por séculos e foi popularizada pela primeira vez nos Estados Unidos com a criação e comercialização da Coca-Cola em 1886. Mas, durante a maior parte dos primeiros anos do século XX, não foi tão popular no cenário das drogas quanto a heroína ou a maconha. A cocaína foi efetivamente proibida pela Lei de Narcóticos Harrison de 1914. E então mais regulamentações foram estabelecidas sob a Lei de Substâncias Controladas de 1970. Foi exatamente nessa época que a droga ganhou popularidade. E onde houver demanda, a oferta seguirá. Alberto Bravo foi um dos primeiros colombianos a entrar no comércio da cocaína. Ele contrabandeou pasta de coca crua da Bolívia e depois a transformou em cocaína em laboratórios que ele havia instalado em antigas fábricas nos arredores de Medellín. Então, suas mulas de drogas levaram o pó branco para os Estados Unidos para vendê-lo. Isso foi anos antes de Pablo Escobar e seus associados formarem o infame cartel de Medellín. No início dos anos 70, não existiam cartéis. As operações de cocaína eram muito menores e a maioria dos contrabandistas ainda se concentrava na maconha. Esta foi uma boa notícia para Alberto, que se aproveitou da falta de concorrência. Não se sabe muito sobre os primeiros anos de sua organização, mas pelo aspecto, ela foi bem sucedida. Depois que Griselda e Alberto se casaram em 1971, eles começaram a trabalhar como parceiros. O negócio já era lucrativo, mas quando a Griselda se envolveu, cresceu rapidamente. A DEA estimou que Alberto e Griselda empregavam 600 pessoas no auge de suas operações, mesmo com os trabalhadores do laboratório de processamento, contrabandistas e vendedores ambulantes. Os detalhes e o funcionamento interno de sua operação anterior não são claros. Mesmo depois que Griselda se tornou uma rainha, ela foi considerada paranoica e reservada. Grande parte de sua vida e carreira é deixada à especulação. No início dos anos 70, Griselda e Alberto decidiram que precisavam levar seus negócios para o próximo nível. Fizeram suas malas e se mudaram para o epicentro do mercado mundial de cocaína, Nova York. A cocaína era a droga de escolha para as pessoas que queriam trabalhar duro e se divertir muito. Celebridades, pessoas da alta sociedade e executivos de alto poder. Os psicodélicos dos anos 60 tinham acabado. O ritmo acelerado dos anos 70 exigia um estimulante.
Onde mais recrutar clientes senão em Wall Street? Griselda e Alberto compraram uma casa em Queens e se estabeleceram como importadores de roupas. Eles abriram uma fábrica de roupas e uma loja de lingerie para lavar o dinheiro de seu negócio de cocaína. As operações continuaram como de costume, com as mulas de drogas trazendo o produto da Colômbia. Mas havia um problema. Suas mulas foram pegas à esquerda e à direita. A própria Griselda tinha contrabandeado drogas. Ela entendeu que as mulheres, especialmente as bonitas, eram tipicamente negligenciadas pela segurança. Elas poderiam escapar com uma mala cheia de drogas se distraíssem os guardas com sua boa aparência. Então, ao invés de usar homens jovens como mulas, eles começaram a contratar mulheres. O contrabando pagava melhor e era consideravelmente mais seguro do que o trabalho sexual. Então não havia falta de meninas desesperadas para se juntarem às suas fileiras. O plano funcionou por um tempo, mas, eventualmente, as medidas de segurança foram reforçadas. Em 1972, mesmo as mulheres mais bonitas não conseguiam entrar num avião com malas cheias de cocaína. Griselda pensou sobre isso durante seus dias na loja de lingerie. Sua mente estava em um mundo diferente enquanto ela cumprimentava os clientes, fazia medições, contava as vendas. E foi aí que ela teve a ideia. Ela percebeu que muitas mulheres guardavam dinheiro em seus sutiãs. Era o esconderijo perfeito para dinheiro ou cocaína. Os seguranças masculinos não se atreveriam a degradar uma senhora verificando sua roupa íntima. Mesmo se elas fossem paradas para um controle de bagagem, suas roupas íntimas ainda poderiam passar despercebidas. Griselda e Alberto contrataram imediatamente uma equipe de alfaiates experientes que desenvolveram designs para toda uma linha de produtos. Sutiãs, calcinhas, faixas, todos com bolsos escondidos para segurar as drogas. Griselda adotou uma abordagem prática. Ela se adaptou às garotas quando elas chegaram em Nova York. Enquanto tomavam suas medidas, trocavam fofocas e conselhos. Griselda tinha apenas 29 anos de idade, mas ela se considerava uma figura materna para meninas mais jovens e impressionáveis. Ela sabia como era a vida na Colômbia. Já tinha passado por tudo isso. Abuso, sem teto, roubar, matar, casar, separar, criar filhos. Ela sabia em primeira mão o que esperava dessas meninas, se elas não pudessem ganhar dinheiro com suas roupas vestidas. Quando as roupas terminaram, chamou as mulheres para seu apartamento e explicou o procedimento. Ela levantou a faixa e mostrou os bolsos escondidos que estavam cheios de maços de dinheiro. O dinheiro vai para a Colômbia, a cocaína volta para Nova York e isso se repete. Griselda ajudou suas meninas a colocar as faixas e as deixou para terminar de se vestir. Logo, as meninas deixaram o dormitório, vestidas e prontas. Griselda verificou as informações de voo uma última vez, chamou um táxi e as enviou para o aeroporto. Fácil como uma torta, Griselda voltou para o apartamento para desfrutar de sua própria genialidade, até que viu Alberto, que esperava por ela lá dentro. Ele lhe disse que uma de suas melhores meninas, Mariela Zapata, havia sido pega pela alfândega no aeroporto. A perda líquida da cocaína que eles tinham apreendido era de $115 mil. Griselda ignorou o impulso para quebrar algo. Ela não se importou com os ganhos, foi mais do que qualquer coisa chateada para Mariela. Apesar de Mariela ser 4 anos mais velha que Griselda, ela sentia um amor materno por Mariela. Todos os seus funcionários eram como filhas substitutas. Alberto perguntou a Griselda se ela achava que Mariela ia bufar. Griselda balançou a cabeça. As meninas eram leais. Elas levaram seus segredos para o túmulo. Sabiam no que estavam se metendo. E sabiam que suas famílias seriam bem cuidadas se tivessem. Do poderoso dólar. Havia 3 propósitos para o esforço. Primeiro, é claro, os trabalhadores permitiriam às suas meninas um passe de acesso total para passar pelo aeroporto sem obstáculos. Mas, em segundo lugar, os funcionários do aeroporto foram instruídos a apreender drogas
de qualquer contrabandista fora do círculo de Griselda e assim efetivamente expulsar qualquer rival em potencial. Mas isso não foi realmente um problema, pois aparentemente não existiam rivais. Ninguém cruzou Griselda e Alberto porque não havia razão para isso. Eles contratavam qualquer um e pagavam bem. Foi mais inteligente e seguro, só para se juntar à sua equipe. Além disso, Griselda e Alberto eram conhecidos por comprar as operações de seus rivais antes que eles crescessem o suficiente para se tornarem ameaças. Isso nos leva ao terceiro propósito do esforço do aeroporto: expandir seu alcance. Com o aeroporto seguro, Griselda recrutou pilotos que poderiam voar grandes quantidades de cocaína para os Estados Unidos. Entretanto, controlar o ar não foi suficiente. Griselda também queria controlar a água. Ela enganou os navios de passageiros e de carga para trazer a cocaína para o porto de Nova York. Passou contrabandeando 6 quilos de cocaína para o SS Glória, um barco que o governo colombiano deu aos Estados Unidos para a corrida de barcos do bicentenário. Alguns dos contrabandistas de Griselda levaram roupas de neoprene e nadaram até a costa de Nova York com malas à prova d'água cheias de drogas. Se eles tivessem procurado no porto de Nova York, poderiam ter visto outro time de contrabandistas jogando tijolos de cocaína na costa. O cartel de Cali, do sul da Colômbia, estava transportando cocaína para Nova York exatamente na mesma época. Mas os dois cartéis aparentemente nem se conheciam. Havia clientes leais mais do que suficientes. Então, como é que dois cartéis diferentes despejaram quilos de cocaína no porto de Nova York sem que ninguém percebesse? A resposta, é clara, é que a polícia estava totalmente ciente do que estava acontecendo. Eles simplesmente não se importaram. Nos Estados Unidos, o foco dos esforços contra a droga era a heroína. Os viciados em heroína estavam caindo mortos à esquerda e à direita. A droga tinha até contribuído para a morte de algumas celebridades de alto nível, como Janis Joplin e Jim Morrison. A cocaína, em comparação, parecia ser uma droga relativamente inofensiva para festas. A cocaína foi um pensamento posterior também para as autoridades colombianas. Eles ainda estavam gastando seu tempo e recursos investigando a maconha. Isto apresentou uma armadilha para os contrabandistas. Eles tiveram uma oportunidade perfeita para importar cocaína, mas tiveram que fazer isso rapidamente, antes que seu produto se tornasse muito popular e as autoridades notassem. A cocaína teve um boom em popularidade durante os anos 70, em parte devido à operação de Griselda e Alberto. Seus clientes, que incluíam celebridades, atletas e políticos, adoravam a energia e a clareza que a droga lhes dava. Mas também houve grandes inconvenientes. A queda após a alta foi severa, causando mudanças de humor, depressão e até mesmo pensamentos suicidas. Os duros altos e baixos podem tornar os usuários violentos, resultando em mais crimes e agressões. Havia também um sério risco de overdose. Para as autoridades americanas, estas desvantagens não eram uma ameaça social suficiente para justificar sua perseguição. Quando a Agência Antidrogas foi estabelecida em 1973, a tarefa de repressão aos traficantes de drogas tornou-se significativamente mais fácil, mas eles ainda mantinham a maior parte de seus recursos focados na heroína. Isso começou a mudar em 1974. Quando a DEA entrou para a polícia de Nova York na Operação Banshee, nomeada pelo grande número de mulheres suspeitas envolvidas. Primeiro havia Mariela Zapata, uma mula de droga que foi pega com cocaína em um aeroporto de Nova York. Depois houve vários casos de espartilhos abandonados e roupas íntimas cheias de cocaína nos banheiros do aeroporto. Eles sabiam que o produto estava vindo da Colômbia e de Nova York, mas não sabiam quem estava por trás dele. Nem sequer sabiam que havia uma operação de cocaína em larga escala. Mas não havia como todos esses sutiãs abandonados e cheios de drogas serem desconectados. Então, em 1975, os policiais interceptaram um carregamento
de 150 quilos de cocaína. Foi a maior apreensão de cocaína da história dos Estados Unidos na época. A DEA foi rápida em estabelecer que esta remessa estava ligada à roupa íntima cheia de cocaína. A Operação Banshee teve sua primeira pista. Não está claro como foram descobertos os líderes da quadrilha da droga, mas é provável que alguém envolvido tenha se entregado. Em abril de 1975, a Operação Banshee tinha se concentrado nas duas pessoas que dirigiam o programa, Griselda Blanco e Alberto Bravo. Por volta da mesma época, no início de 1975, Alberto disse a Griselda que ele precisava voltar à Colômbia para tratar de alguns assuntos urgentes. Ele pediu a Griselda para vir aos Estados Unidos e assistir suas operações em Nova York enquanto estava fora. Então Alberto voltou para Medellín e Griselda pegou um avião para Nova York. Foi um momento fortuito para Alberto, quase fortuito demais. Logo após seu retorno na Colômbia, em abril de 1975, a acusação federal tornou-se efetiva. Griselda Blanco e 30 de seus parceiros seriam julgados no maior caso de cocaína que os Estados Unidos já tinham visto. Assim que a notícia da acusação chegou a Griselda, imediatamente ela deixou a cidade de Nova York e fugiu para a Colômbia. Quando o FBI se aproximou, eles capturaram 30 dos associados de Griselda e Alberto, mas o rei e a rainha não foram encontrados em lugar nenhum. Griselda retornou ilesa a Medellín, mas agora ela olhou para Alberto de uma maneira diferente. Ela sabia que aquela chamada íntima não era uma coincidência. É muito possível que Alberto soubesse que a acusação estava se aproximando e ele disse a Griselda para voltar aos Estados Unidos para que o FBI a prendesse ao invés dele. Uma vez que a poeira assentou, ele foi capaz de tomar o controle do império multimilionário para si mesmo. Teria feito bem a ele lembrar o que aconteceu quando seu velho amigo Carlos cruzou com Griselda. No verão de 1975, Griselda estava de volta a Medellín, mas ela não estava escondida. Alguns de seus associados mais próximos haviam sido presos em Nova York, mas muitos mais não o haviam feito. No que lhe dizia respeito, a operação deles tinha acabado de começar. Griselda e Alberto continuaram exatamente onde pararam e dirigiram sua rede de tráfico internacional a partir da segurança da Colômbia. A polícia local não lhes deu nenhum problema. O aeroporto de Medellín estava sob o comando deles e eram invencíveis para os rivais. Ninguém foi tão estúpido e imprudente a ponto de lutar com um cartel de 600 membros da Griselda Blanco. Ou que pensou que era ela. Pouco depois que Griselda voltou para Medellín, eles o apresentaram a um jovem ladrão de carros que procurava entrar no comércio da cocaína. Ele foi chamado de Pablo Escobar. A reivindicação de Griselda sobre a cidade estava a ponto de ser atacada. O capítulo seguinte de sua carreira seria mais sangrento do que nunca havia imaginado. Em 1975, a população de Medellín havia triplicado desde a infância de Griselda Blanco em 1950. A área da favela da cidade foi transformada numa metrópole em expansão de mais de 1 milhão de pessoas. Mas em comparação com a cidade de Nova York, foi um pouco decepcionante. Griselda passava meses frequentando as noites de lutas de galos desde que foi expulsa de Nova York pela DEA. Não se importou. Na verdade, o que faltava culturalmente em Medellín, ela compensava em oportunidades de negócios. Naquela noite, estava lá para conhecer um jovem que tinha sido apresentado a ela por um amigo mútuo, um bandido de baixo nível que queria entrar no negócio da cocaína. Ela ouviu se aproximar. Cabelo oleoso, olhos escuros, bigode fino, provavelmente na casa dos 20 e poucos anos. Nada de especial, mas ele parecia ansioso. O jovem disse a Griselda que havia crescido em Medellín. Trabalhava principalmente como ladrão de carros, mas ele aspirava a coisas maiores e melhores. Tinha um plano para sacudir a indústria da cocaína permanentemente e poderia tornar Griselda mais rica do que nunca imaginou. Só precisava correr esse risco com ele. Griselda deu a ele uma oportunidade. Lhe perguntou seu nome.
O jovem sorriu, mostrou uma fileira de dentes brancos e se apresentou como Pablo Emílio Escobar Gaviria. Em 1975, as coisas não estavam indo bem para Griselda Blanco, de 32 anos de idade. 30 de seus parceiros tinham acabado de ser presos no maior caso de cocaína da história dos Estados Unidos. Ela tinha sido forçada a fugir para a Colômbia para escapar da acusação. E agora, pela primeira vez em anos, ela tinha que morar no mesmo país que seu marido Alberto. Mas ela não deixou que os contratempos a atrasassem. Quando o aeroporto de Medellín começou a apreender seus carregamentos de drogas, ela colocou todo o pessoal do aeroporto em sua folha de pagamento. Quando a alfândega americana começou a procurar suas malas de drogas, Griselda mandou desenhar uma linha inteira de lingerie com bolsos bem escondidos para a cocaína. Se fosse banida dos Estados Unidos, ela poderia dirigir o Império da Colômbia com a mesma facilidade. Antes do ataque da DEA, Griselda sempre foi quem dirigia o processamento e contrabando de sua operação multimilionária na Colômbia, enquanto seu marido Alberto era o responsável pela distribuição em Nova York. Ela tinha todos os seus assuntos sob controle, mas Alberto, aparentemente, não tinha. Griselda não poderia culpar Alberto pela investigação da DEA, mas ela poderia culpá-lo por retornar à Colômbia e mandá-la para Nova York dias antes da acusação se tornar pública. Foi uma época muito conveniente. Uma mente suspeita pode pensar que Alberto tentou mandar prender Griselda para que ele pudesse tomar conta de toda a operação. A única evidência do contrário foi que agora que sua parte do negócio havia sido quebrada, Alberto parecia totalmente desinteressado em fazer qualquer trabalho. Então, quando um de seus amigos a apresentou a um jovem chamado Pablo Escobar, ela não hesitou em levá-lo sob sua asa. Pablo era inteligente, carismático e um verdadeiro buscador. Ele cresceu em uma família pobre em Medellín e começou a delinquência desde cedo para sustentar sua família, assim como Griselda. Griselda precisava desesperadamente de alguém como Pablo, alguém que estivesse disposto a assumir riscos. Assim, emprestou-lhe dinheiro para sua primeira compra de cocaína. O casal trabalhou bem por um tempo. Griselda permitiu a Pablo dirigir sua própria operação sob o guarda-chuva de seu grande cartel. Ele arrecadou muito dinheiro e Griselda conseguiu uma grande porcentagem dele. O melhor de tudo, Pablo conhecia seu lugar e tratava Griselda com respeito. Até que não mais. Pablo foi tão bom que sua operação superou a de Griselda em questão de meses. Ele era um líder mais carismático e os funcionários confiaram mais em Pablo do que em Griselda. Certamente foi em parte porque Griselda era uma mulher. Embora ela fosse tecnicamente a parceira de seu marido, ela não se escondia atrás da fachada de autoridade dele. Foi ela quem dirigiu o show, para o melhor ou para o pior, todos sabiam disso. Pablo se cansou de reduzir os lucros da Griselda. Então começou a contratar seu próprio pessoal nas costas dela. Ele começou a distanciar sua operação da Griselda, até que em 1976 ele formou sua própria entidade separada. Ele o chamou de Cartel de Medellín. Foi o primeiro competidor importante que Griselda enfrentou. E foi ela quem criou este monstro. Griselda pensou que ela seria capaz de controlar Pablo, pois ela tinha controlado todos os concorrentes menores que já tinha enfrentado. Mas Pablo não estava interessado em ser comprado por um dia de pagamento massivo. Ele queria estar no controle. Essas eram as coisas que Griselda tinha admirado em Pablo: sua ambição, sua inteligência, sua criatividade. Ela tinha fomentado o sucesso dele, como uma verdadeira madrinha. Pelo menos ele lhe devia algum respeito. No início, o casal tentou ser amigável um com o outro, mas eles estavam competindo por território, recursos e funcionários. Se não trabalhassem juntos, estavam inevitavelmente trabalhando um contra o outro. Em um ano, Griselda e Pablo deixaram de ser amigos para serem rivais mortais.
Eles cortaram todos os laços diplomáticos em 1976. E o que se seguiu foi uma guerra em larga escala. Infelizmente, não se registrou muito sobre as circunstâncias exatas desta disputa. A Colômbia estava tão acostumada à violência e aos senhores do crime que foi tratada como um negócio. Membros do cartel foram mortos nas ruas, espectadores inocentes foram pegos no fogo cruzado e funcionários públicos foram pagos para fazer vista grossa a tudo isso. Alguns relatos sugerem que Pablo e Griselda tentaram matar um ao outro. Não há detalhes específicos sobre essas tentativas, mas não seria um comportamento surpreendente para esses dois. No final do dia, Pablo foi o vencedor. Ele era implacavelmente violento, universalmente temido e completamente desinibido. Griselda não vacilou, mas sua equipe ainda estava lutando após a batida em Nova York, incapaz de igualar o nível de recursos ou respeito de Pablo. Em poucos meses, Pablo finalmente expulsou Griselda de Medellín. Ela e Alberto fugiram 8 horas para Bogotá, no Sudeste. Griselda foi forçada a sair de sua cidade natal por seu próprio aprendiz. Esta traição iria colorir suas decisões para o resto de 1976. Começou com a paranoia. Griselda viu traidores em todos os lugares. Se recusou a contratar novos funcionários com medo de que fossem espiões do cartel de Medellín. Constantemente se preocupava com sua própria segurança e a de seus 3 filhos. À medida que seu círculo de confiança se tornou menor, o negócio começou a sofrer consequências. Griselda estava no comando desde que a operação se mudou para a Colômbia, mas com Griselda ficando muito paranoica para operar, Alberto teve que intervir e assumir o controle. Infelizmente para Alberto, Griselda também não confiava nele. Ela ainda estava desconfiada de seu conveniente retorno à Colômbia antes que a acusação da DEA fosse tornada pública no ano anterior. Agora, parecia que suas suspeitas estavam corretas. Ele tentou tomar o controle do negócio e empurrá-la para fora. O irmão de Alberto, Carlos, esteve envolvido em sua operação desde o início. Isto nunca tinha sido um problema quando os irmãos estavam em Nova York, desde que Griselda cuidasse de sua própria parte do negócio. Mas 3 é uma multidão, e agora que estavam todos juntos na Colômbia, Carlos estava começando a aparecer uma ameaça ao poder de Griselda. Impulsionada pela paranoia, ela estava pronta para atirar primeiro e fazer perguntas depois. Em algum momento do ano após seu retorno à Colômbia, Griselda mandou matar Carlos Bravo. As circunstâncias do porquê, quando e como são desconhecidas, mas nós sabemos que Alberto não estava feliz. Primeiro de tudo, Griselda e Alberto nunca foram um casal muito amoroso. Eles viveram em continentes completamente separados durante a maior parte da década de 70. Parece que foi mais um acordo de negócios do que um caso. Mas, mesmo que eles nunca fossem muito próximos, pelo menos eram bons parceiros que trabalhavam bem juntos. Tudo isso foi pelos ares quando Griselda matou o irmão de Alberto. Não está claro se Alberto sabia que Griselda estava por trás do assassinato, mas ele provavelmente tinha as suas suspeitas. Griselda, obviamente, estava caindo aos pedaços. Alberto começou a pensar que ela tinha ficado louca. Se ela continuasse a matar seus próprios parceiros, o negócio entraria em colapso. E Alberto amava esse negócio muito mais do que ele amava Griselda. O divórcio era ilegal na Colômbia, então não era uma opção. Tirá-la do negócio seria difícil, já que ela era a única que tinha todos os contatos. Mas para fugir e começar sua própria operação, isso ele poderia conseguir. Talvez com este plano em mente, no final de 1976, Alberto roubou $1,5 milhão da operação de cocaína. Quando Griselda Blanco confrontou seu primeiro marido, Carlos Trujillo, por volta de 1970, ele morreu subitamente sob circunstâncias misteriosas. 6 anos mais tarde, seu segundo marido, Alberto Bravo, tentou roubar $1,5 milhão dela. Ele pensou que ia se safar disso. Obviamente, Griselda descobriu sobre o desaparecimento do dinheiro não muito tempo depois
e foi levado no final de 1976. Ela sabia que só havia uma maneira de cuidar de um problema como Alberto. Griselda disse a Alberto para encontrá-la numa casa noturna em Bogotá. Ela chegou com uma arma colocada em sua bota de pele de avestruz. Alberto deixou o clube, levado por 6 guarda-costas armados com armas Uzi. Quando Griselda viu o sorriso de satisfação em seu rosto, sua fúria transbordou. Ela o chamou de mentiroso, trapaceiro, ladrão, idiota. Alberto gritou de volta. Ele disse que ela era a mulher mais louca que ele já tinha conhecido. Ele poderia ter razão. Ela botou a mão em sua bota e puxou a arma. Alberto e seus homens levantaram seus Uzis. Alberto disparou o primeiro tiro, atingindo-a no estômago. Uma fração de segundo depois, Griselda atirou no rosto dele. Alberto caiu no chão. Griselda pegou a metralhadora de sua mão e correu para se cobrir com o sangue que saía de seu estômago. Os 6 guarda-costas de Alberto abriram fogo. Griselda se abaixou e disparou cuidadosamente, conservando suas munições, até que todos os 7 homens deitaram mortos na calçada. Griselda se afastou do local, ferida, mas viva. Para o resto de sua vida, ela alternou entre gabar-se de ter matado seu marido e negar qualquer envolvimento nisso. Este tipo de tiroteio teria feito uma bagunça para a maioria das pessoas. Mas Griselda deixou o outro lado ainda mais forte. O negócio deles de cocaína era agora uma operação de uma mulher. Nenhum homem jamais a abraçaria novamente. Do final de 1976 a 1977, Griselda recuperou o que restava de seus antigos negócios. Enquanto ela se concentrava em seus inimigos internos, o cartel de Medellín, de Pablo Escobar, havia crescido tanto que Griselda nunca poderia sonhar em rivalizar com ele. Isto foi realmente algo bom para Griselda. Como Pablo não mais considerava Griselda uma ameaça, eles foram capazes de colocar sua rivalidade de lado e começaram a trabalhar juntos novamente. Desta vez, foi Griselda quem aproveitou a infraestrutura de Pablo. Ela comprou drogas de seus fornecedores e usou seus aviões para contrabandear. Logo, ela estava tendo lucro novamente. Alguns meses após a morte de Alberto, Griselda casou-se com seu terceiro marido, um simples assaltante de banco chamado Dário Sepúlveda. Dário era o irmão de um dos assassinos favoritos de Griselda, Paco Sepúlveda. Griselda e Dário se deram imediatamente bem depois que Paco os apresentou. Ele era bonito e impiedoso. Os parceiros se lembram de Griselda e Dário argumentando sobre qual deles era o melhor assassino. O nome na boca de todos era Pablo Escobar. O cartel de Medellín era dono de Miami e, aqui, ninguém sabia que Griselda foi quem deu início a Pablo. Por um lado, o anonimato era algo bom, já que significava que estava voando sobre o radar da DEA. Por outro lado, foi terrível para o negócio. Griselda tentou durante meses fazer novas conexões, mas ninguém queria trabalhar com um distribuidor que não conhecia. E, francamente, a maioria das pessoas neste negócio não respeitava uma mulher no poder. O fato dela ser o alvo número 1 na lista de observação da DEA não significava nada para essas pessoas. Onde quer que fosse, ouvia o nome Pablo Escobar. Foi como um pesadelo do qual ela não conseguia escapar. Não importa o quanto ela tentou, era relegada a um lugar como uma distribuidora de nível médio que mudou a Coca de Medellín como um contrabandista comum. Ela tinha experiência, dinheiro, propriedades e uma equipe de associados próximos. Tudo o que precisava era um pouco de reconhecimento de seu nome, só que não sabia como obtê-lo. Solitária e desesperada, Griselda começou a se imergir em seu próprio produto. Ela tinha feito isso 1 ou 2 vezes antes, mas agora que ela estava em Miami, se via tomando pequenas doses de cocaína cada vez mais frequentes. Pensou que poderia ajudar a dar-lhe algumas ideias. Então, bateu nela. A resposta para todos os seus problemas foi violência e assassinato. Todos respeitaram Pablo Escobar porque ele não lhes deu escolha. Ele matou qualquer um que tentasse cruzá-lo.
Desde sempre, matar pessoas havia satisfatoriamente resolvido os problemas pessoais de Griselda. Talvez também pudesse resolver seus problemas profissionais. Foi como no filme favorito deles, O Poderoso Chefão. Ela tinha que ser impiedosa como Michael Corleone e poderia ganhar o respeito e o reconhecimento se fizesse estragos em Miami. Griselda fez uma lista de todos os fornecedores que recusaram, todos os negociantes que enganaram, todos os compradores que lhe deviam dinheiro. Então ordenou aos seus assassinos que os eliminassem, sem perguntas, sem segundas oportunidades. Quanto mais violento, melhor. Quanto mais testemunhas, melhor. Nos anos seguintes, a operação de Griselda matou mais de 200 pessoas. A notícia se espalhou rapidamente de que Griselda Blanco não era alguém com quem pudesse interferir. Os pequenos e médios traficantes a respeitavam. Pablo Escobar tinha muito em seu prato para até mesmo notá-la. A única atenção negativa foi da polícia, mas Griselda levou esses contratempos quando eles vieram. Sempre inovadora, ela inventou uma técnica que deixaria a polícia para trás na poeira: a motocicleta. O problema com os espancamentos tradicionais era a dificuldade de escapar do local do crime, especialmente no trânsito de Miami. A menos que eles tenham feito isso de motocicleta. Seria um simples trabalho para dois homens, um motorista e um pistoleiro. Eles se aproximariam de seu alvo e abririam fogo. E podiam se afastar do local tão rapidamente quanto chegavam, cortando as linhas dos carros enquanto a polícia era apanhada pelo trânsito. Funcionou como um encanto. Este se tornou o método de execução da Griselda. Mas conforme sua reputação crescia, ela começou a pensar em formas maiores e melhores de matar. Em julho de 1979, Griselda planejou seu golpe mais ambicioso, um que lhe renderia a infâmia de um dos mais violentos senhores da droga na história de Miami. O objetivo era o alemão Jiménez Panesso, um dos fornecedores da Griselda. A associação deles tinha funcionado bem por alguns meses, mas recentemente tinham encontrado dois pequenos problemas. A primeira foi que Jiménez dormia com a namorada de Paco Sepúlveda, o cunhado de Griselda e o assassino favorito. Isso mudou profundamente para Paco. O segundo problema foi que Griselda devia 40 quilos de cocaína a Jiménez e ela não queria pagar. Havia, é claro, uma terceira motivação. Griselda poderia solidificar sua reputação como uma rainha sem lei, matando seu próprio parceiro e amigo em plena luz do dia. Estava uma tarde quente de julho. Uma van branca de entrega parou na calçada do Dadeland Mall, no subúrbio de Miami. O lado esquerdo da van estava coberto com tinta vermelha mal desenhada que dizia Halftime Complete Party Supply, em tradução livre, Tempo Feliz fornece material de festas. A van ficou parada por um tempo, o motor ainda estava funcionando. Ninguém prestou atenção a isso. Jiménez e seu guarda-costas, Juan Carlos Hernandes, nem notaram quando entraram na loja de licor Crown. Jiménez perguntou ao funcionário se eles tinham Chivas Regal. O escrivão apontou para a prateleira. Hernandes foi até lá para pegar a garrafa enquanto Jiménez estava procurando sua carteira. Pela janela, dois homens saíram da van Halftime e entraram na loja com as armas na mão. Jiménez e Hernandes foram mortos instantaneamente. Você pensaria que um par de balas seria suficiente, mas Griselda ordenou que a execução fosse o mais selvagem e vistosa possível. Os homens recarregaram suas armas e atiraram em tudo e em todos à vista. Depois de atirar através de 2 revistas de 30 cartuchos, eles voltaram ao estacionamento. Estavam atirando tão indiscriminadamente que acidentalmente atiraram no espelho retrovisor de seu próprio caminhão. Eles até atiraram em um adolescente que tinha se refugiado debaixo de um carro. Ele gritou: "Por que você está atirando em mim? Eu não fiz nada." Em 3 minutos, os atiradores tinham desaparecido. Quando a polícia chegou, tudo o que restava era a van Halftime, cheia de armas e munições. Para Griselda, o golpe foi um sucesso. Ela enviou uma mensagem aos outros senhores da droga em Miami.
Era tão violenta e desconcertante quanto Pablo Escobar. Ela faria qualquer coisa para conseguir o que quisesse. Em 1984, Griselda Blanco viveu em grande estilo. Havia passado 5 anos desde que chegou a Miami e sua rede de drogas estava explodindo. Com quase 1.000 funcionários à sua disposição, Griselda, de 41 anos, havia atingido o pico enquanto ganhava 80 milhões de dólares por mês. Ela tinha casas na Colômbia, uma luxuosa cobertura na Baía de Biscayne, em Miami, e uma frota de carros exóticos. Ela gastou milhões em luxos, incluindo pérolas que antes pertenciam à primeira-dama argentina Eva Perón, um conjunto de chá de propriedade da Rainha Elizabeth e uma metralhadora Mach 10 dourada incrustada com esmeraldas. Ela também cuidou de seus fiéis funcionários, comprando-lhes casas ou carros para seus aniversários. Para os funcionários desleais, continuava a recompensá-los com um spray de balas. Enquanto o poder de Griselda crescia, a violência dela também crescia. Ela atribuiu seu sucesso recente aos seus tiroteios impiedosos e ao seu novo hábito de cocaína. A cocaína a inspirou a usar a violência como um truque publicitário em primeiro lugar. O que começou como um sucesso ocasional para que a inspiração fluísse, logo se tornou um vício. Griselda pediu especificamente a seus fornecedores grandes quantidades de pasta de cocaína não refinada, conhecida como bazuca. Você pode fumá-lo com um cigarro ou um cachimbo, como crack, mas é mais forte e viciante. E quando Griselda ficou pedrada, seu lado impiedoso ficou ainda mais obscuro. Griselda era abertamente bissexual, não muito séria sobre seus votos matrimoniais e uma grande fã de orgias de drogas. Ela deu as festas mais loucas, gastou milhões em drogas, bebidas e dançarinos em topless. Mas, é claro, é tudo diversão e jogos até alguém puxar uma arma. Depois de fumar demais bazuca, Griselda era conhecida por forçar homens e mulheres a fazer sexo com ela na mira de uma arma. Todos sabiam que ela não hesitaria em puxar o gatilho. A verdade é que às vezes ela o fez. Griselda terminou mais do que algumas festas com a execução de strippers que ela havia contratado apenas por diversão. Durante os anos 80, Miami foi chamada a capital do assassinato dos Estados Unidos, com uma média de 500 homicídios por ano. A maioria deles foi atribuída aos chamados cowboys da cocaína que se estabeleceram na cidade. Estima-se que 25% dos corpos no necrotério do condado tinham ferimentos de bala automáticos. 15% deles foram mortos em público. Havia tantos corpos que o escritório do legista de Miami teve que alugar uma van refrigerada de um Burger King local para acomodar o transbordamento. Este período de tempo ficou conhecido como a Guerra das Drogas de Miami. As autoridades federais estimaram que até 1980, 70% de toda a cocaína que entrava nos Estados Unidos passava pelo sul da Flórida. E apesar de todo o assassinato e caos, o tráfico de drogas foi lucrativo para todos. De acordo com a DEA, a cocaína era a maior indústria de Miami, que contribuiu com 12 bilhões de dólares para o ano. A maior indústria legítima, a imobiliária, contribuiu com 11 bilhões de dólares. Com a cocaína, chegaram os trabalhos. Não apenas para contrabandistas e traficantes, mas para garçons, vendedores, banqueiros e trabalhadores da construção civil. Alguém tinha que lidar com esse afluxo de grandes senhores da droga. Então havia empregos por toda Miami. A notícia se espalhou na América do Sul e Central sobre as oportunidades de trabalho, e uma vez que chegaram, foi fácil atrair imigrantes recentes para o tráfico de drogas. Qualquer um que quisesse um emprego e pudesse receber ordens era contratado pela Griselda. Isso também incluiu seus filhos. Em 1984, Dixon e Uber tiveram papéis na distribuição de drogas de sua mãe. Algumas vezes, eles até trabalhavam como assassinos.
Osvaldo era um adolescente na época, mas ele estava ansioso para começar como um distribuidor quando tivesse idade suficiente. Griselda era muito protetora à sua própria maneira. Se não gostava de uma das namoradas de seus filhos, ela mandava matar a garota e toda a família dela. Se alguém rejeitava seus filhos, também os matavam. O cara perfeito para um trabalho como este foi Jorge Rive Ayala. Ele era um assassino implacável que nunca vacilou às ordens de Griselda, mesmo quando elas se tornaram mais e mais brutais. Como Griselda se tornou mais bem-sucedida, a máxima publicidade não era mais sua prioridade quando se tratava dos sucessos. Isso funcionou por um tempo, mas também atraiu muita atenção da polícia. Ao invés disso, ela agora disse aos seus assassinos que todas as testemunhas deveriam ser executadas. Não importava se eram velhos ou jovens, homens ou mulheres, inocentes ou culpados. Se eles viram alguma coisa, estavam mortos. Em um caso, Rive teve que matar um ex-sócio que de alguma forma havia prejudicado o filho de Griselda, Osvaldo. O nome do homem era Jesus Castro. Rive e outro pistoleiro pararam no carro de Castro e começaram a atirar. Eles não perceberam que o filho de 2 anos de idade de Castro estava no carro com ele. Castro se afastou a toda velocidade ileso, mas então ele percebeu que seu filho de 2 anos havia sido baleado 2 vezes na cabeça e estava morto. Quando Rive foi dar a notícia para Griselda, ela ficou furiosa. Eles tinham falhado o seu objetivo. Castro ainda estava vivo. Mas quando lhe disseram que a criança de 2 anos estava morta, ela sorriu. Esse foi um ato de vingança ainda melhor. Ela e Castro estavam quites. Em público, Griselda se orgulhava de seu número de mortes. Mas, em particular, ela começou a tirar a sua consciência. Ela disse ao seu marido Dário que não podia dormir sozinha à noite. Tinha pesadelos de pessoas que mataram, retornando como fantasmas para atormentá-la. Quando Dário estava fora da cidade, ela dormia com suas empregadas e donas de casa ao seu lado, para que pudesse segurar as mãos delas durante a noite. Se ela estava sozinha, ficava muito assustada para pegar no sono. Ela deveria estar mais preocupada com as pessoas que ela não matou. A escalada da violência foi demais para os homens atingidos. Uma coisa era Griselda ordenar a morte de uma criança inocente, mas era ainda mais difícil ser a pessoa que puxou o gatilho. E enquanto a mentalidade de Griselda, atire primeiro, faça perguntas depois, ganhou o respeito de seus rivais no início, a longo prazo, os camaradas pararam de trabalhar com ela por medo. O topo do cartel de Medellín estava começando a se perguntar se era hora de se livrar dela. Dário se preocupava com o bem-estar de seu filho de 5 anos, Michael Corleone. A paranoia, a violência e o consumo de drogas de Griselda colocam-na em perigo constante. E em 1983, o FBI invadiu Miami regularmente com a esperança de limpar os cartéis. Griselda achou que era cuidadosa. O objetivo de sua violenta aplicação da lei era garantir que ninguém se atrevesse a atacá-la ou aos seus filhos. Atrás das portas de sua mansão, protegida por seu pastor alemão, a quem ela havia nomeado Hitler, Griselda pensou que ela e sua família estavam perfeitamente seguras. Michael tinha acabado de completar 5 anos e Dário achou que era hora de mandá-lo para a escola. Mas Griselda achou que o melhor lugar para Michael era ao seu lado, para aprender sobre o tráfico de drogas de dentro para fora. No final de 1983, Dário se cansou de discutir. Então ele sequestrou Michael e levou-o de volta para a Colômbia. Griselda estava em choque quando ouviu a notícia. Nem mesmo ligou para Dário para gritar com ele ou para raciocinar. A raiva tomou posse dela. Ela ordenou que seus contatos colombianos encontrassem Dário, o matassem e trouxessem Michael de volta imediatamente. Eles o encontraram numa rua nos subúrbios de Medellín. 2 dos assassinos de Griselda, vestidos de policiais, pararam o carro de Dário e disseram a ele para sair. Eles começaram a algemá-lo, mas então Dário correu. Os assassinos pegaram suas armas e atiraram na cabeça dele. Michael, de 5 anos, estava sentado no banco de trás.
Ele pulou e correu para onde seu pai havia caído. Mas quando ele chegou lá, Dário já estava morto. Os assassinos tiraram Michael de seu pai e o trouxeram de volta para Miami. Griselda ficou feliz em se encontrar com seu filho. Mas a família de Dário partiu imediatamente em busca de vingança, incluindo seu irmão assassino, Paco. Mas se eles queriam matar Griselda, tinham que entrar na fila. Ela tinha tantos inimigos que seus ex-sogros nem mesmo se registraram como uma ameaça. O principal fornecedor de cocaína da Griselda ficou do lado da família de Dário na disputa, mas logo encontrou um novo fornecedor, Marta Saldarriaga Ochoa, prima dos irmãos Ochoa, que cofundou o cartel de Medellín. Mas depois de alguns meses, no início de 1984, Griselda tinha acumulado uma dívida de $1.800.000 com Marta. Ao invés de pagar, ela lidou com o problema da mesma forma que lidou com sua dívida com Germán Jiménez. O corpo de Marta, cheio de balas, foi encontrado envolto em plástico numa ravina na periferia de Miami. Esta foi uma má jogada. A família Ochoa usou o funeral de Marta para pedir o fim da violência. Eles não procuraram por nenhuma vingança contra Griselda, mas para o resto do cartel de Medellín só havia uma maneira de terminar o derramamento de sangue. Agora era a época da caça de Griselda Blanco. Griselda foi eliminada da cadeia de abastecimento de Medellín. Havia rumores de que eles tinham até mesmo dado uma recompensa pela cabeça. Ela começou a notar inimigos patrulhando as ruas, enquanto esperava um tiro. Às vezes, quando ela ia às compras, ela via um rosto que reconhecia escondido nas esquinas. Jaime Bravo, sobrinho de seu segundo marido, Alberto. Isto não foi apenas paranoia da cocaína. Jaime estava seguindo-a em vingança pelos assassinatos de Alberto e seu irmão Carlos. No meio de suas disputas com a família Bravo, a família Sepúlveda e a família Ochoa, os traficantes de Miami, perceberam que, com Griselda por perto, todos eles estavam em perigo. Então havia as famílias das pessoas que ela havia executado. Centenas de famílias em Miami poderiam culpar Griselda pela morte de seus filhos, pais e irmãos. E muitas delas eram membros de cartéis ou gangues bem conectadas. Griselda não percebeu quantos inimigos ela tinha feito no processo de escalada para o topo. Era apenas uma questão de tempo até que tudo se desmoronasse. Uber Osvaldo e Dixon Trujillo Blanco estavam orgulhosos de sua mãe. Era 1984 e o império de cocaína da família Blanco estava em auge, arrecadando $80 milhões por mês. Quando seu velho amigo de família, Gary Gomes, lhe perguntou como estavam indo os negócios, eles ficaram felizes em se exibir. A operação foi mais forte do que nunca, atraindo milhões por dia, e os irmãos Trujillo Blanco estavam no comando. Gomes escutou atentamente. Ele mencionou que tinha um novo negócio comprando e vendendo aviões e que seria uma frente fácil para a lavagem de dinheiro. Se os meninos precisavam de ajuda, eles sabiam a quem ligar. Os irmãos concordaram de bom grado. Disseram a Gomes que tinha um emprego para ele imediatamente. Eles o chamariam mais tarde e finalizariam. Griselda Blanco se debruçou sobre as cortinas de sua modesta casa nos subúrbios de Irvine, Califórnia. Era um dia frio e calmo de fevereiro, sem nada para fazer, mas ela temia ao acreditar que tinha um carro escuro parado para atacar. Era 1984 e Griselda tinha mais inimigos do que podia contar. Ela disse a seus parceiros de Miami que havia se mudado para a Califórnia para fazer crescer a nova filial da costa oeste de sua operação de cocaína. Na verdade, ela havia fugido das ruas sangrentas de Miami por medo e procurando refúgio o mais longe possível. Griselda tinha apenas 41 anos de idade, mas já havia caído longe de seus dias de glória. Há apenas um ano atrás havia sido o terror de Miami e ela estava ordenando múltiplas execuções todos os dias. Tinha sido respeitada, ou pelo menos temida, por todos os traficantes de drogas da cidade. E então, quase da noite para o dia,
todos em Miami queriam sua cabeça numa bandeja. Certo, não foi realmente tão repentino quanto ela pensava. Griselda havia acumulado uma grande lista de inimigos ao longo dos anos, líderes de gangues rivais, ex-empregados descontentes, parentes das centenas de pessoas que ela havia executado. Até mesmo seus próprios assassinos a perseguiam. Jaime Bravo, o sobrinho do segundo marido de Griselda, Alberto, a assediava em Miami durante meses. Jaime trabalhou como executor para Griselda durante anos, até descobrir que tinha sido ela quem matou seu tio Alberto. Uma ameaça ainda mais perigosa foi Paco Sepúlveda, o irmão do terceiro marido de Griselda, Dário Sepúlveda. Griselda havia ordenado a morte de Dário depois que ele raptou seu filho de 6 anos e o levou para a Colômbia em 1983. Parecia uma solução razoável para a batalha da custódia na época. Mas ela havia esquecido que o irmão de Dário, Paco, era um pistoleiro, um de seus próprios homens de sucesso. Após o assassinato de Dário, toda a família Sepúlveda declarou guerra a Griselda. Eles estavam tão ligados à liderança do cartel de Medellín como Griselda, e ela perdeu alguns de seus melhores fornecedores na divisão. Não prejudicou muito o negócio. Sua operação ainda gerou milhões todos os dias. Griselda se mudou para a Califórnia enquanto os seus 3 filhos mais velhos, que agora estavam na adolescência e na casa dos 20, cuidavam dos negócios do dia a dia em Miami. Ela se perguntava quem, se alguém, veria sua mudança de cenário para o que realmente era, uma aposentadoria temerosa. Mal sabia que as ameaças que enfrentava eram muito maiores do que uma reputação danificada. A DEA construiu um novo caso contra Griselda por mais de 1 ano. Ela era procurada sob acusação de drogas há quase 1 década. Mas, por ter retornado aos Estados Unidos com um falso passaporte venezuelano, os federais não perceberam no início que ela estava novamente nos Estados Unidos. Quando ela começou a causar estragos em Miami, no final dos anos 70, sussurros de seu nome espalharam-se pela cidade para finalmente chegar aos ouvidos de Bob Palombo. Palombo era um oficial da DEA que tinha estado envolvido na Operação Banshee, a investigação de 1975 sobre a rede de tráfico de drogas de Griselda em Nova York. Naquela época, era o maior caso de cocaína da história dos Estados Unidos. Griselda fugiu para a Colômbia antes que ela pudesse ser presa, mas Palombo sabia que ela voltaria eventualmente. Havia algo quase mítico em Griselda. Ela era esquiva, criativa, poderosa, impiedosamente violenta e, além disso, era uma mulher. Palombo não a deixou fugir. Ele fez uma promessa a um grupo de colegas de trabalho sorridentes de que um dia pegaria a infame madrinha da cocaína e, quando o fizesse, ele a beijaria. Após o tiroteio no Dadeland Mall, em 1979, os informantes juraram que Griselda Blanco estava por trás disso. Palombo foi transferido de Nova York para Miami e a caça começou novamente. Palombo seguiu o rastro dos rumores, mas devido a seu passaporte falso, não havia como confirmar que Griselda estava nos Estados Unidos. Ela tinha o hábito de se vestir, trocar de roupa, cortar e tingir o cabelo, até mesmo ganhar e perder peso para se tornar completamente irreconhecível. Em certo momento, ela passou por Palombo enquanto seus agentes vigiavam um lugar. Um oficial apontou para ela e disse: "Lá está ela." Palombo olhou mais de perto para a mulher e disse: "Não, não é ela." Durante anos, Palombo passou seu tempo prendendo traficantes de Miami que estavam no fundo da cadeia alimentar, esperando que ele acabasse pescando um grande peixe que o ajudasse a encontrar Griselda. Então, em março de 1984, ele pegou Gary Gomes. Gomes, um amigo pessoal de Griselda, era um belo piloto e mecânico colombiano que cumpriu 10 anos de prisão por acusações de narcóticos. Ele possuía uma garagem em Medellín, onde havia trabalhado nos carros e motocicletas da família Blanco. Ele não era um oficial de alta patente na operação de Griselda, mas a família confiava nele. Palombo estava determinado a entregar Gomes em troca de uma pena de prisão mais leve. Gomes não teve problemas para se convencer.
E no final da primavera de 1984, sua nova operação secreta estava em andamento. Operação Los Ninhos. Palombo sabia que os filhos de Griselda, Huber, Oswaldo e Dixon estavam envolvidos em seus negócios, mas ele não tinha evidências suficientes para provar isso. Se ele quisesse chegar a Griselda, sua família era a estrada mais segura. A primeira tarefa de Gary Gomes foi ir a uma festa dos irmãos Trujillo Blanco e obter o máximo de informações que pudesse deles. Os irmãos conheciam Gomes desde que eram crianças na Colômbia, então eles baixaram a guarda. O microfone que Gomes usou os gravou confessando abertamente seu papel no império dos narcóticos. O irmão mais velho, Dixon, 22 anos, era um bandido. Ele também representava a filial de São Francisco do negócio de cocaína da família. Huber, 20 anos de idade, supervisionou a distribuição em Miami. E Oswaldo, 16 anos, passou a maior parte de seu tempo em Los Angeles, enquanto trabalhava na distribuição. Apesar de ser o mais jovem, ele movimentava a maior parte da cocaína da família, cerca de 500 quilos por mês. Eles disseram a Gomes que sua mãe Griselda estava ficando para trás. Embora eles não tenham dado sua localização exata, eles ofereceram a Gomes algo ainda melhor, um trabalho de lavagem de dinheiro. Isto era exatamente o que Palombo esperava, uma toupeira dentro da operação de Griselda. Quando o trabalho estava sendo criado, Gomes estava lavando mais de $40 mil de uma vez para a família Blanco, enquanto passava informações e provas para a DEA o tempo todo. Palombo já tinha provas mais do que suficientes para pegar os 3 filhos de Griselda. Mas se ele agisse agora, Griselda iria se esconder para sempre. Ele esperou por alguém para dar a Gomes uma pista sobre o paradeiro de Griselda. Depois de algumas semanas, em maio de 1984, algo incrível aconteceu. Gomes recebeu uma ligação da própria Griselda. Ela pediu que pegasse $40 mil de um parceiro em Miami e voasse para Los Angeles para pegar mais $500 mil dela pessoalmente. Era quase bom demais para ser verdade. Em 30 de maio de 1984, Gomes, Palombo e uma equipe de agentes da DEA embarcaram num voo para Los Angeles para pegar a esquiva madrinha da cocaína. Agentes foram colocados no lobby do Hotel Marriott em Newport Beach. Palombo manteve os olhos fixos em Gomes enquanto esperavam por Griselda. E então, eles a viram. Griselda entrou, seu rosto com covinhas e seu queixo fendido inconfundivelmente sob sua peruca, sua fantasia e sua capa. Ela estava tão perto que Palombo poderia ter tocado nela, mas suas ordens eram para observar e reunir provas. A troca correu bem. Griselda instruiu Gomes a transferir o dinheiro para suas contas no Panamá. Foi uma soma maior do que Gomes tinha recebido até agora. E se ele saísse bem, Palombo esperava que ela lhe desse ainda mais responsabilidade. Quando eles deixaram o hotel, tudo parecia estar nos conformes. Na próxima vez que Gomes se encontrou com Griselda, Palombo disse a ele para pedir drogas a ela. Isso seria uma prova sólida e indiscutível de que Griselda estava envolvida no tráfico de drogas, provas suficientes para encerrar o caso antes do início do julgamento. Palombo treinou Gomes para fazer o pedido sem soar suspeito. Ele disse: "Diga que você está dando uma festa e precisa entreter algumas pessoas." Foi exatamente isso que Gomes fez e Griselda disse a ele que estava tudo bem. Ela rabiscou o número de bíper do seu querido amigo Jorge Rive Ayala. Houve um pequeno mal-entendido sobre o que cuidado significava. Rive era um assassino, não um traficante de drogas. Quando Gomes pediu as drogas, Rive olhou para ele e disse: "Do que você está falando?" Quando Rive contou a Griselda sobre a reunião, ela imediatamente adivinhou que Gomes estava trabalhando como um informante. Ela parou de atender as ligações dele e o caso da DEA bateu no muro. Então vieram notícias piores. Em outubro de 1984, Palombo soube que Griselda tinha ido para a Colômbia para umas férias e estava tão desconfiada de Gomes que talvez ela não voltasse.
estava fora de alcance mais uma vez. No inverno de 1984, a trilha da Déia em Griselda Blanco havia esfriado. Ela havia retornado à Colômbia para as férias e os informantes sugeriram que as férias poderiam ser permanentes. A extradição entre os Estados Unidos e a Colômbia era legal na época, mas era uma questão sensível e a DEA não podia ter certeza de que a Colômbia permitiria a extradição de Griselda. Se a Colômbia recusasse e a notícia das novas acusações chegasse a Griselda, ela definitivamente nunca voltaria aos Estados Unidos. Com Griselda no vento, Bob Palombo e sua equipe na Califórnia foram chamados de volta a Miami. A DEA considerou a possibilidade de encerrar o caso de uma vez por todas, mas Palombo não estava pronto para desistir. Em janeiro de 1985, Palombo recebeu um aviso de Gary Gomes de que Griselda havia retornado aos Estados Unidos. Ele não sabia onde ela estava, mas tinha escutado que havia um esconderijo cheio de traficantes colombianos em Newport Beach, Califórnia, a poucos quarteirões do hotel onde Gomes havia encontrado Griselda. Palombo insistiu que seus supervisores reabrissem a investigação sobre Griselda e em 13 de janeiro ele e seu parceiro Dan Moritz foram autorizados a voar de volta para a Califórnia. Palombo e Moritz inspecionaram a casa por 3 dias antes de reunir provas suficientes para pegar os revendedores que a estavam alugando. Ao procurarem na casa, encontraram cocaína, dinheiro e contas de luz de outro endereço em Irvine, Califórnia, a mesma cidade da qual Griselda Blanco havia ligado pela última vez. Palombo e Moritz começaram a ver a segunda casa em meados de fevereiro. 17 de fevereiro de 1985, eles a viram no alpendre da frente. Griselda Blanco, de 42 anos, pela mão de seu filho mais novo, Michael Corleone, 6 anos de idade. Griselda deu um beijo na bochecha de Michael e o mandou para a calçada com uma babá. Entrou novamente e os observou pela janela da frente. Assim que o menino e a babá ficaram fora de vista, Palombo chamou por reforços. A equipe de suporte levou 20 minutos para chegar. Palombo, Moritz e outros 6 agentes da DEA cercaram a casa nos subúrbios e se prepararam para atacar. Certo. Lá dentro, Griselda deixou o seu ansiosamente aguardado cabide junto à janela da frente e subiu as escadas para o seu quarto. Ela tirou sua Bíblia da gaveta e sentou-se na cama para ler. As passagens a acalmaram, enquanto se sentia muito ansiosa. Enquanto isso, Palombo e sua equipe se aproximaram da casa. 3 agentes cercaram a porta da frente e 3 saíram pelas traseiras. Palombo aproximou-se da porta da frente e bateu com força. Uma mulher velha, desconcertada, respondeu. Palombo assumiu que ela era a mãe de Griselda, mas nunca perguntou. Quando seus agentes verificaram o primeiro andar, ele subiu as escadas e abriu a primeira porta que ele viu. Lá estava a Griselda, sentada na cama, lendo sua Bíblia. Ela ficou atordoada, em silêncio. Palombo disse: "Olá, Griselda." Depois de 11 anos, finalmente tinha pegado a madrinha da cocaína. Enquanto os oficiais tiravam a Bíblia do colo dela e algemavam suas mãos atrás das costas, Palombo se inclinou e plantou um beijo molhado na bochecha de Griselda. Griselda Blanco foi escoltada até o carro patrulha do lado de fora. Ela estava a caminho da prisão antes de seu filho voltar da caminhada. Griselda foi levada de volta para Nova York, onde ainda enfrentava acusações de tráfico de drogas desde 1974. Ela foi mantida sem fiança no Centro Correcional Metropolitano por alguns meses, até o início de seu julgamento, em junho de 1985. O promotor público de Nova York queria pegá-la sob acusações de assassinato, mas ele achou difícil fazer isso acontecer. Rumores abundavam sobre as centenas de execuções que Griselda havia ordenado, mas nenhuma testemunha estava disposta a falar contra ela. Enquanto isso, Palombo ainda não tinha capturado os filhos de Griselda. Ele planejou encontrá-los e processá-los com as informações que Gary Gomes havia coletado. Mas encontrá-los seria a parte mais difícil. O filho de Blanco provou ser uma captura fácil.
Osvaldo, 17 anos, foi o primeiro a ser preso, apenas semanas após o início do julgamento de Griselda em junho de 1985. Ele foi detido por acusações de falsificação e armas na Califórnia. Mas, com um irmão atrás das grades, os outros dois eram mais difíceis de serem pegos. Eles se esconderam e não foram vistos nem ouvidos durante meses. Eventualmente, Palumbo contou com a ajuda de uma agente da DEA em Nova York chamada Mary Cooper, que sugeriu a verificação do diário de visitas da prisão de Griselda. Havia apenas um visitante regular, uma mulher chamada Glória. Glória era fácil de localizar, e uma vez que os agentes conseguiram seus registros telefônicos, eles descobriram que ela fazia ligações de longa distância para o mesmo número na Califórnia, toda vez que havia um evento importante no julgamento de Griselda. Certo. Eles rastrearam o número e verificaram a casa de onde vieram as ligações. Muito em breve, viram uma BMW chegar à casa. Uma jovem não identificada estava dirigindo e Uber Trujillo Blanco, de 21 anos, estava sentado no banco de trás falando ao telefone. Assim que o carro foi estacionado, Palumbo caminhou até o lado do passageiro e algemou o Uber antes que ele percebesse o que estava acontecendo. Ele não resistiu, apenas perguntou se poderia chamar seu advogado. Palumbo permitiu. Desde que Uber foi algemado, o jovem que dirigia pegou seu telefone, discou o número e andou alguns metros. Alguns minutos depois, voltou e disse a Uber que não podia contatar seu advogado. Então ele chamou seu irmão mais velho, Dixon. Palumbo não podia acreditar. Ele ia pegar os dois últimos irmãos Trujillo Blanco ao mesmo tempo. Dixon chegou à casa meia hora mais tarde e foi preso no local. Certo, os membros da família Blanco foram julgados separadamente. Em 1985, Griselda foi condenada a 15 anos por conspiração, importação e distribuição de cocaína. Palumbo ficou furioso. Ele achou que ela deveria ter conseguido pelo menos 35 anos. Seus 3 filhos foram condenados a 10 anos cada um por tráfico de drogas. Mas isto não foi o fim para Griselda Blanco. Seu advogado tinha conseguido um acordo para ficar em uma prisão federal de baixa segurança fora de Oakland, Califórnia. Ela poderia pagar aos guardas para que eles lhe permitissem viver confortavelmente nos próximos 15 anos. Ela podia fazer contrabando em seu celular. Suas visitas não eram sujeitas a buscas e também recebia ligações ilimitadas. Conseguia gerenciar facilmente seu negócio de drogas por dentro. O encarceramento de Griselda fez manchetes em Oakland e chamou a atenção de um traficante de crack adolescente chamado Charles Cosby. Ao ouvir a âncora da notícia anunciar o fim da rainha da cocaína, ele ficou atônito. Seu conhecimento do mundo das drogas limitou-se ao que via nas ruas. Ele não podia acreditar na extensão do império que Griselda havia construído, no poder que ela havia ganho, tudo isso com a venda de cocaína. A partir daquele momento, Griselda Blanco foi o modelo a seguir para Cosby. 6 anos mais tarde, em 1991, Cosby tornou-se amigo de uma mulher que havia trabalhado anteriormente como traficante de drogas para Griselda. Ele aproveitou a oportunidade e lhe pediu uma introdução. Cosby não estava autorizado a visitar Griselda na prisão, pois estava em liberdade condicional por acusações de armas automáticas. Mas ele lhe escreveu uma carta honesta. Seu amigo mútuo respondia por ele, por isso Griselda escreveu de volta. O que se seguiu foram meses de cartas e telefonemas, nos quais eles compartilharam tudo sobre suas vidas, suas ambições, suas famílias, seus medos. Finalmente, as cartas tomaram um rumo romântico, apesar da diferença de idade. Cosby tinha 22 anos e Griselda 50. Em 1992, Cosby foi finalmente autorizado a visitar Griselda na prisão. Depois de quase um ano, o casal se encontrou cara a cara pela primeira vez. Griselda entrou na sala de visitas usando um terno vermelho brilhante e sapatos a combinar. Cosby lembrou. Quando os oficiais a trouxeram, tudo parou. Ela chamou a atenção de toda a sala.
Ela era linda. Griselda o abraçou imediatamente e o beijou apaixonadamente. Depois eles se sentaram para conversar. Em suas cartas, Cosby havia confessado que sua pequena operação de tráfico de drogas não estava indo tão bem. Griselda lhe perguntou quanta cocaína ele precisaria vender para viver confortavelmente. Inquieta, ele soltou 50 quilos. 3 dias depois, soou o sino de Cosby. Havia um visitante com 2 caixas de papelão que explicou que eram entregas da madrinha. Cosby os abriu e encontrou 50 quilos de cocaína, exatamente como havia solicitado. Agora era distribuidor da sua heroína de infância, Griselda Blanco. Griselda deu instruções de como distribuir o produto. Ela ensinaria Cosby a ser um verdadeiro revendedor em seu próprio molde, ao mesmo tempo em que se certificaria de que ele não cometesse os mesmos erros. Em 1 mês, Cosby estava ganhando milhões. Depois de seu sucesso inicial, Griselda se sentiu confortável ao confiar-lhe tarefas mais importantes. Ele se tornou seu contato no exterior, voou por todo o país e fez acordos com distribuidores em nome da Griselda. Quando ele não estava trabalhando, visitava a Griselda na prisão. Pagaram aos guardas $1.500 para olhar para o outro lado enquanto faziam sexo em uma sala multifuncional. Charles tornou-se muito amigável com os filhos de Griselda, especialmente Michael Corleone, que tinha acabado de completar 13 anos. O tempo de Griselda na prisão passou voando. Seu negócio cresceu e teve um novo amor, no qual confiava completamente. Ela quase havia esquecido como o mundo das drogas poderia ser cruel por fora. As traições, as decepções, as mentiras. Infelizmente, Griselda estava prestes a se lembrar de tudo de uma só vez. Quando sua sentença de 15 anos terminou, os promotores apresentaram novas acusações contra ela. Acusações de assassinato que a prenderiam por toda a vida. Em 1992, Uber, Dixon e Osvaldo Trujillo Blanco foram libertados da prisão após servirem apenas 7 anos cada um. Sua mãe, Griselda, 51 anos, estava a apenas alguns anos de ser libertada da prisão. Se a Procuradoria Distrital de Miami quisesse prendê-la para sempre, eles tinham que fazê-lo rapidamente. Os promotores não puderam apresentar acusações de assassinato contra Griselda, apesar das centenas de execuções que ela ordenou, porque ninguém estava disposto a testemunhar contra ela. Mas, em 1994, conseguiram a ajuda de Jorge Rive Ayala, o melhor assassino de Griselda. Rive concordou em ajudar a processar Griselda em múltiplas acusações de assassinato, em troca de leniência em suas próprias múltiplas acusações de assassinato. Sabia o suficiente sobre Griselda para enterrá-la 10 vezes. Os procuradores buscaram a pena de morte. Quando Griselda ouviu a notícia, ela teve um colapso nervoso. Seu namorado, Charles Cosby, prometeu combater as acusações no tribunal em seu nome com os melhores advogados que seus milhões poderiam comprar. Mas Griselda sabia a verdade. Só havia uma maneira de ela sair disto. Em uma de suas visitas, em 1995, Griselda entrou em seu sutiã e deu a Cosby um pedaço de papel amassado. Ele o leu silenciosamente. JFK 5M NY. Ele lhe pediu um esclarecimento, mas ela disse que não precisava saber os detalhes. Ela só queria que ele o passasse para seu filho Dixon. Finalmente, Griselda confessou que planejava raptar o filho do ex-presidente John F. Kennedy, JFK Jr. Ela planejava pagar aos sequestradores $5 milhões para sequestrar John e depois mantê-lo como refém até ser libertada da prisão. Certo, Cosby tentou explicar a ela por que o plano nunca funcionaria. Mas tudo o que Griselda fez foi acusá-lo de ser um traidor. Cosby parou para discutir e lhe entregou a nota para Dixon, como lhe foi dito. Se pensou que isso seria o fim de sua participação, estava enganado. Mais tarde, em 1995,
Ele relutantemente concordou em fazer a viagem da Califórnia para Nova York para supervisionar o plano de sequestro. 4 sequestradores colombianos voaram para Nova York e o encontraram num esconderijo no norte do estado. Ele lhes deu dinheiro e várias armas e os apontou para o apartamento de JFK Jr., em Tribeca. Os raptores revistaram o apartamento por dias, antes mesmo de fixarem os olhos no alvo. Mas finalmente o viram passeando com seu cão em um parque próximo. Eles circularam pelo parque e se posicionaram, prontos para capturar John John. Depois passou um carro da polícia de Nova York. Um único carro policial foi tudo o que foi preciso para frustrar a trama. A tensão já era alta e os sequestradores dispersos para nunca mais tentar novamente. Griselda estava furiosa e preparada para descarregar toda sua raiva em Cosby. Mas infelizmente para Griselda, Cosby não estava perto. O sequestro tinha sido um chamado muito próximo para ele. E por mais que amasse Griselda, ele não queria ficar para ver como iria acontecer. Na esperança de poupar-se da culpa dos crimes de Griselda, ele concordou em encontrar-se com os fiscais de Miami no final da primavera de 1995. Cosby contou aos promotores tudo o que sabia sobre a operação de cocaína de Griselda, que ela havia dirigido durante todo o tempo em que esteve na prisão. Eles não estavam interessados nisso, pois queriam processar Griselda por assassinato, não por tráfico de drogas. Mas decidiram manter Cosby na lista de testemunhas para testemunhar sobre sua violenta e instável saúde mental. Com Cosby e Reeve do seu lado, os promotores tinham mais do que o suficiente para acusar Griselda de 3 acusações de assassinato em junho de 1995. O mundo de Griselda estava desmoronando. A Procuradoria do Estado estava pedindo a pena de morte. Estava tão perto de ser livre, mas agora enfrentava a cadeira elétrica. Mas então um milagre aconteceu. Cosby e Reeve foram descobertos tendo negócios com uma secretária da Procuradoria do Estado. A credibilidade das 2 testemunhas-chave no caso Griselda foi posta em questão. Quando questionada, a secretária disse que o promotor a havia ordenado a lidar com as testemunhas no caso de Griselda. O promotor negou veementemente isto. Aconteça o que acontecer com a credibilidade das 2 testemunhas estelares afundadas e a acusação sob investigação, o caso contra Griselda parecia incrivelmente fraco. A nova promotora ofereceu a Griselda um acordo. 20 anos no total para as suas antigas acusações e 3 novas acusações de assassinato de 2º grau. Griselda aceitou, afinal ela já tinha 10 anos. O que eram mais 10? Os 10 anos restantes da sentença de Griselda foram cumpridos em relativa paz. Em 2002, Griselda, 59 anos, sofreu um ataque cardíaco enquanto estava na prisão. Ela tomou isso como confirmação de que era hora de se afastar do crime, ou o estresse lhe custaria o que restava de sua vida. Griselda foi liberada em 2004, aos 61 anos de idade. Ela foi deportada para a Colômbia imediatamente e passou a viver em relativo anonimato. Ela queria se distanciar do tráfico de drogas agora que estava de volta a Medellín, um lugar que havia mudado drasticamente desde a morte de Pablo Escobar em 1993. Assim como Miami estava começando a cicatrizar das antigas feridas que Griselda sofreu nos anos 80, Medellín estava sendo limpa depois que o cartel de Medellín caiu da graça. Ainda havia crime nos guetos pobres, mas o resto da cidade floresceu por causa do turismo. Griselda tinha alguns familiares e amigos com quem ficou, pois todos os seus bens de seus dias como traficante de drogas foram congelados. Todos, exceto suas propriedades. Ao invés de viver nas casas e apartamentos que ela tinha em Medellín, ela os alugou, ganhando renda suficiente para comprar sua própria casa no rico bairro de El Poblado. O filho mais novo de Griselda, Michael Corleone, mudou-se para a Colômbia enquanto ela estava na prisão. Ele tinha acabado de completar 26 anos e tinha começado sua própria família.
se casou em 2005 e logo estava esperando seu primeiro filho. Apesar dos altos e baixos de sua vida adulta, Griselda visitou o bairro Trinidad, o bairro onde havia crescido, todos os dias. Ela não queria chamar a atenção indesejada para si mesma, então ela usou um nome falso ao falar com os vizinhos: Dona Gris. Griselda viveu uma vida pacífica, tranquila e anônima por alguns anos, até que sua história de vida explodiu nas televisões de todo o mundo. Começou com artigos de notícias e culminou com um documentário chamado Cocaine Cowboys, em tradução livre, Vaqueiros da Cocaína, em 2006, detalhando sua vida louca no topo da indústria da cocaína em Miami. Rivi Ayala deu extensas entrevistas para o filme. O documentário teve tanto sucesso que eles fizeram uma segunda parte em 2008 chamada Cocaine Cowboys 2 Hustling with the Godmother. Ele estrelou Rivi e Charles Cosby. Com o rosto colado a jornais, televisão e internet, Griselda começava a ser reconhecida ao redor de Medellín. E em 2012 ela foi reconhecida por um grupo errado de pessoas. Era o fim de semana do Dia do Trabalho. Griselda e sua nora, a esposa de seu filho Michael, estavam numa viagem para o açougueiro local. Elas estavam planejando um churrasco. Então Griselda estava estocando com $150 de carne. Não se importou quando 2 homens de moto pararam na rua. Ambos tinham capacetes escuros que cobriam todo o rosto. Um dos homens parou na moto, enquanto o outro desceu e caminhou até o açougue. O tilintar da campainha sinalizou a chegada deles, seguido por 2 tiros altos. Um no ombro de Griselda e outro na cabeça dela. Ele saiu calmamente, subiu na motocicleta e foi embora. A nora de Griselda gritou por ajuda, mas a ação já estava feita. Aos 69 anos de idade, Griselda Blanco estava morta. Até hoje, ninguém sabe quem a matou. Se foi um velho rival, a família de uma antiga vítima ou outra pessoa. Quem quer que fosse tinha um senso de ironia. Matar a madrinha com o mesmo método de execução que ela havia inventado 3 décadas antes. Griselda foi enterrada no mesmo cemitério em Medellín que Pablo Escobar, seu protegido e seu rival. Seus filhos Dixon e Michael Corleone ainda estão vivos, mas seu paradeiro é desconhecido. Charles Cosby, o último amante de Griselda, beneficiou-se de seu relacionamento com ela através de aparições em filmes e livros. Rivi Ayala morreu na prisão em 2016, enquanto cumpria 3 sentenças de prisão perpétua consecutivas. A onda de crimes que atingiu Miami começou a se curar após as mortes ou prisões dos principais atores nas guerras dos cowboys da cocaína. Em 1981, a área metropolitana de Miami tinha uma taxa de homicídios mais alta do que qualquer outra cidade americana, com 621 homicídios somente naquele ano. Para 2015, Miami havia caído para o 17º lugar, com apenas 75 assassinatos. As autoridades apontaram a prisão de Griselda Blanco em 1985 como ponto de virada, quando a taxa de assassinatos começou a cair. Mas a reputação da cidade ainda é mais branda do que a da Sterling. Em 2016, um estudo do site de notícias financeiras 24/7 Wall Street classificou Miami como a pior cidade dos Estados Unidos para se viver, com base na criminalidade, pobreza, desigualdade de renda e custos de moradia. São os senhores da droga, como Griselda Blanco, os culpados pelo caos causado em Miami? Muitos diriam que sim. O tiroteio no centro comercial Dadeland em 1979 estabeleceu um perigoso precedente. Quando os assassinos de Griselda Blanco atiraram em uma multidão de inocentes em plena luz do dia, sem serem presos, outros traficantes começaram a acreditar que eles poderiam fazer o mesmo. Outros argumentariam que era tarefa do governo controlar as ruas. O governo federal deveria ter direcionado mais recursos e atenção para Miami logo após o tiroteio no Dadeland Mall e reprimir a tomada do controle dos traficantes de drogas colombianos antes que fosse tarde demais.
Mas quando a DEA começou a se afundar em Miami, ela só empurrou o problema para outro lugar. Na época da prisão de Griselda em 1985, o cartel de Medellín, juntamente com outra grande operação de drogas da Colômbia, o cartel de Cali, já havia começado a movimentar sua cocaína através do México e da fronteira. Por mais contraditório que possa parecer, se os cartéis tivessem sido autorizados a continuar movendo suas drogas através de Miami em paz, a violência na frente mexicana da Guerra das Drogas poderia ter sido completamente evitada. E é aqui que chegamos ao coração da história de Griselda Blanco. Ela foi pioneira no comércio de cocaína na Colômbia, mas não acabou com isso. A rede internacional de drogas que ela ajudou a criar tornou-se uma besta em si mesma, forte o suficiente para sobreviver a qualquer rainha ou rei. Depois que Griselda foi expulsa de Nova York pela Operação Banshee em 1975, seu protegido Pablo Escobar tomou seu lugar no topo do mundo da cocaína. Após a morte de Escobar em 1993, o rival do cartel de Cali tornou-se o traficante de drogas mais poderoso da Colômbia. O cartel de Cali entrou em colapso alguns anos depois, e o comércio de drogas na Colômbia caiu nas mãos de uma rede de grupos paramilitares de direita, que controlam a maior parte do comércio de drogas do país até os dias de hoje. Para traficantes de drogas como Charles Cosby, assim como para agentes da lei, como Bob Palombo, Griselda Blanco assumiu um status mítico como a encarnação do comércio de cocaína em toda a sua glória sangrenta. Mas por todo o seu poder e violência, no final ela era substituível, apenas uma engrenagem na máquina que ela ajudou a criar.